Imagine um inimigo invisível, capaz de se esconder naquilo que consumimos todos os dias: a água. Ele entra no nosso corpo sem ser notado, se espalha e, de repente, é tarde demais para escapar. Hoje, vamos falar da amebíase, uma doença que ataca em silêncio, mas com força devastadora. A amebíase é mais comum do que você imagina. É uma infecção que acontece em partes do mundo onde o saneamento básico é precário e o acesso à água potável é limitado. Ela afeta milhões de pessoas, mas muitos não sabem que estão infectados até que os sintomas se tornem graves. Vamos explorar mais a fundo esse inimigo silencioso, entender como ele se comporta e por que é tão perigoso. A amebíase é causada pelo parasita Entamoeba histolytica, que pode entrar no corpo através de alimentos ou água contaminados. O que torna essa doença ainda mais assustadora é o fato de que o parasita ataca principalmente o intestino, mas pode migrar para outros órgãos como o fígado, causando abscessos graves. O parasita se infiltra no corpo e começa a destruir os tecidos do intestino, o que pode resultar em diarreias severas e cólicas. A amebíase afeta cerca de 50 milhões de pessoas por ano, levando a mortes em muitos casos graves, especialmente quando o diagnóstico é tardio. Nas áreas mais pobres do mundo, onde o saneamento básico é insuficiente, o número de infecções é muito maior, tornando-se uma verdadeira questão de saúde pública. O Entamoeba histolytica se transmite principalmente através da ingestão de alimentos ou água contaminados. O parasita vive em cistos altamente resistentes, que podem sobreviver por longos períodos fora do corpo humano. Esses cistos são ingeridos, e uma vez no intestino, eles se rompem, liberando o parasita ativo que ataca as células intestinais. Uma característica aterradora da amebíase é sua capacidade de se espalhar em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura de saneamento. A transmissão fecal-oral é o principal método de propagação, o que significa que fezes contaminadas podem facilmente contaminar fontes de água e alimentos, levando a novos casos. Isso ocorre frequentemente em áreas onde o esgoto não é tratado adequadamente, e onde as práticas de higiene são inadequadas. Em comunidades rurais e urbanas com saneamento básico inadequado, o ciclo da transmissão se perpetua, causando uma epidemia invisível e silenciosa. Os sintomas da amebíase podem variar de leves a graves, dependendo do estágio da infecção. Na fase inicial, muitas pessoas infectadas podem não sentir nada, sendo portadoras assintomáticas do parasita, o que torna ainda mais difícil detectar e interromper a transmissão. No entanto, quando os sintomas aparecem, eles geralmente incluem diarreia intensa, muitas vezes com sangue e muco. Dor abdominal que pode ser confundida com cólicas normais. Febre, perda de apetite e peso. Fadiga extrema. Nos casos mais graves, a infecção pode evoluir para a formação de abscessos no fígado, uma condição que pode ser fatal se não for tratada. Além disso, o parasita pode, em casos raros, migrar para os pulmões e até para o cérebro, causando complicações ainda mais sérias. Esses sintomas muitas vezes imitam outras condições gastrointestinais, como a disenteria bacteriana, o que pode levar a diagnósticos incorretos e atrasos no tratamento. Diagnosticar a amebíase pode ser um desafio, especialmente porque os sintomas são similares a várias outras doenças intestinais. O diagnóstico é feito através de exames de fezes, onde os médicos procuram identificar cistos ou parasita ativo. Em casos mais graves, quando a suspeita de abscessos hepáticos, exames de imagem como ultrassonografia ou tomografia computadorizada podem ser necessários. O tratamento padrão para amebíase envolve o uso de medicamentos antiparasitários, como o metronidazol, que é altamente eficaz na eliminação do parasita. No entanto, é crucial que o tratamento seja seguido rigorosamente ao final para evitar recidivas. Em casos de abscessos no fígado, o tratamento pode ser mais complexo, exigindo acompanhamento médico contínuo e, em alguns casos, intervenção cirúrgica. Além do tratamento médico, a educação sobre higiene e o acesso à água potável são vitais para interromper o ciclo de transmissão da doença. A prevenção da amebíase começa com algo simples: a higiene. Lavar as mãos após usar o banheiro e antes das refeições, garantir que os alimentos sejam bem lavados e consumir apenas água tratada ou fervida são passos cruciais. Mas a verdadeira solução para erradicar a amebíase passa por investimentos em saneamento básico e infraestrutura adequada de tratamento de esgoto. Infelizmente, em muitas partes do mundo, essas medidas preventivas ainda estão longe de serem uma realidade para milhões de pessoas. O que faz com que a conscientização sobre a amebíase e suas formas de prevenção seja ainda mais urgente. A amebíase não afeta apenas a saúde das pessoas. Ela impacta diretamente a produtividade e o desenvolvimento das comunidades afetadas. Em regiões onde a doença é endêmica, as populações mais vulneráveis, como crianças e idosos, são as mais atingidas.
A perda de dias de trabalho e o custo com tratamentos médicos sobrecarregam famílias que já vivem em condições precárias. Além disso, em áreas rurais, onde o saneamento básico é praticamente inexistente, as famílias podem ficar presas em um ciclo de doença, impossibilitadas de melhorar sua qualidade de vida. Esse é um problema global que precisa de atenção e investimentos em infraestrutura, saúde pública e educação. O parasita Entamoeba stolitica foi identificado pela primeira vez em 1875, em autópsias de pacientes que morreram de disenteria. A amebíase é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo ser humano. O parasita pode sobreviver fora do corpo humano por até 2 meses em condições adequadas. A maioria dos casos de amebíase ocorre em áreas tropicais e subtropicais. Nos casos mais graves, a doença pode se espalhar para os pulmões e até o cérebro, causando complicações fatais. A amebíase é uma das principais causas de mortalidade infantil em alguns países africanos. A transmissão pode ocorrer em ambientes domésticos, especialmente em áreas onde há aglomeração e práticas inadequadas de higiene. Cães e gatos podem ser portadores do parasita, embora não desenvolvam a doença. Em muitos casos, a infecção pode durar anos sem causar sintomas, tornando o portador uma fonte contínua de contaminação. O parasita pode resistir à cloração em baixos níveis, o que significa que, em algumas áreas, a água potável pode ainda estar contaminada. Conclusão: a amebíase é um inimigo invisível, que continua a devastar comunidades ao redor do mundo, especialmente as mais vulneráveis. Embora possa ser tratada com medicamentos, a verdadeira luta contra essa doença depende de esforços de prevenção em larga escala, incluindo o acesso universal a saneamento básico e água potável.